Na última vez que eu preguei, a gente estava pregando em Gálatas, né? A gente vai continuar pregando em Gálatas. Hoje a gente vai falar Gálatas 2. Na última pregação a gente falou sobre o Gálatas 1. A gente falou sobre o Evangelho. O que é o Evangelho, né? A gente começou, eu expliquei o Evangelho através da parábola do filho pródigo. E às vezes a gente acha que o nosso caminho pode nos levar a Deus, né? E naquela parábola fica muito claro que nem o caminho do irmão mais velho, nem do irmão mais novo levou aquelas pessoas próximas de Deus. Não é o nosso caminho, não é as nossas escolhas que nos aproximam de Deus, mas a graça de Deus, a misericórdia, a bondade de Deus que nos chama, que nos traz para próximo de si e que é capaz de perdoar qualquer pecado. E mais do que isso, a gente tem que lembrar que, apesar que essa graça pode ser pagar qualquer pecado, não foi de graça. Cristo morreu por os nossos pecados. Ele que pagou a culpa dos nossos pecados. E ele morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. E é legal a gente pensar em Cristo, que ele trouxe uma ética. Ele pregou uma forma diferente de viver, que é o reino de Deus. E a gente é chamado a viver nessa ética. Não numa relação de troca, que a gente faz algo para receber algo em troca, mas porque Deus nos amou. E porque entregou seu Filho por nós. Uma gratidão. E é uma mensagem de esperança também, que assim como Cristo ressuscitou, nós iremos ressuscitar. E iremos reinar com Ele. Agora eu convido vocês para abrirem Gálatas. Eu vou ler os versículos 15 e 16. Quem tiver com o celular e quiser colocar na versão NAA, eu vou ler na NAA, né? Na Nova Almeida Atualizada. Hoje a gente vai falar sobre a mensagem do Evangelho, continuar. 2:15 ao 16. Nós somos aceitos por Deus e unidos com Cristo. Nesse livro de Gálatas, o apóstolo Paulo, ele faz uma defesa tanto do apostolado dele, de quem ele é, como da mensagem que ele prega. E hoje ele vai fazer uma defesa da mensagem dele. E diz assim: nós judeus, por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Nesse versículo aqui, ele fala 3 vezes a palavra justificados e 3 vezes a palavra obras da lei. Para a gente entender um pouco sobre a justificação pela fé e obras da lei, eu vou contar a história de um herói da fé, que foi Martinho Lutero. Ele foi um grande reformador que viveu mais ou menos 500 anos atrás. E a história dele é uma história interessante. Desde pequeno ele foi um cara muito devoto. Sempre foi muito religioso, sempre foi muito dedicado aos estudos. E o que ele fazia, ele se esforçava. Só que a relação de Deus, com ele, com Deus, foi uma relação complicada. Diz que desde quando ele era pequeno, quando ele ouvia falar de Cristo, ele não sentia uma atração por Cristo, ele sentia medo. Ele sentia medo de Cristo porque ele considerava que Cristo era um juiz que iria condenar ele a qualquer momento. E ele cresceu nesse relacionamento de medo. E ele era muito pobre, uma família muito pobre, mas muito devota a Deus, ou devota à religião, né? Todos eles católicos. E apesar de serem muito pobres, a família dele em certo momento tem uma ascensão social. E essa ascensão social permitiu que Lutero estudasse. E ele fez uma faculdade de filosofia, e ele estava continuando estudando. O pai dele queria que ele fosse um advogado, ele ia fazer outra faculdade. Ele já estava cursando essa faculdade, quando em um momento ele se viu no meio de uma tempestade. E o Lutero era bem cagão. Ele morria de medo de morrer. E no meio dessa tempestade ele fez uma promessa a Santa Ana, que se ele não morresse naquela tempestade, ele ia ser um monge. E assim, contra a vontade da família dele, ele entra num monastério e entra nessa vida monástica. E diz, nos relatos, que ele foi um monge dentro daquela comunidade agostiniana, foi o melhor dos monges. Ele foi o mais irrepreensível dos monges.
Ele era o que mais se dedicava, o que mais orava, o que mais fazia caridade, o que mais fazia penitências. Mas aquilo era uma prisão para Lutero. Quando ele pensava em Deus, ele pensava em Deus com ódio. Ele sentia ódio de Deus, porque a justiça de Deus o atormentava. Naquela sociedade, naquela época, naquele catolicismo de 500 anos atrás, eles falavam muito do inferno. E as pessoas morriam de medo do inferno. E Lutero, apesar de não pecar externamente, ele sabia o que a mente dele pensava. Ele sabia que na mente dele havia pecados. E ele morria de medo de ser condenado. E esse medo fez ele ter ódio de Deus e da justiça de Deus. E naquela época era muito difícil ter Bíblias, né? E sendo monge, ele teve contato à Bíblia. E ele lia muito a Bíblia. E lendo a Bíblia, ele percebeu que nós não somos salvos pelo que fazemos de bom ou mal. Sim, somos salvos pela graça e misericórdia de Deus. E isso mudou a vida de Lutero. Isso mudou a forma que ele via Cristo e mudou a forma que ele via Deus. Na época de Lutero, era muito normal vender indulgências. O que eram indulgências? As pessoas acreditavam que quando elas morressem, elas iriam para um purgatório, e se fosse vendidas essas indulgências, eles poderiam se livrar desse purgatório ou diminuir os anos nesse purgatório. Era vendido e também era dado por altos clérigos, né, sacerdotes. E essa relação foi abandonada por Lutero. Essa relação de medo, que eu tenho que fazer coisas para ser aceito por Deus, foi abandonado por Lutero por uma mensagem de justificação pela fé. E, claramente, eu não duvido do Lutero, eu acredito nisso, que nós somos salvos pela fé. E Lutero começou a se comparar com Paulo. Assim como Lutero, um monge irrepreensível, Paulo foi um fariseu irrepreensível. E ele achava que Paulo era como ele, alguém que era atormentado pela sua religiosidade, alguém que achava que se ele não agisse corretamente, ele seria condenado. E quando ele leu essa história que Paulo contou, esse versículo, ele falou assim, é isso. Se nós não praticarmos as obras da lei, não é as obras da lei que nos salvam, e sim a justificação pela fé. A fé em Cristo. E hoje eu vou trazer uma nova forma de pensar sobre esse texto. É claro que eu acredito que a salvação é pela fé. Mas tem sido questionado, nos últimos anos, o que seriam essas obras da lei? Será mesmo que os judeus achavam que o que salvava eles é o que eles faziam de bom ou mal? Será mesmo que Paulo achava que o que salvaria era o que ele faria de bom ou mal? Eu acredito que não. Eu acredito que eles não achavam, os judeus na época, que o que salvava eram as boas ações deles. A gente vê Davi nos Salmos 143 dizendo assim, mas não leves o teu servo a julgamento, pois ninguém é justo diante de ti. No Velho Testamento, o Antigo Testamento, a escritura dos hebreus, dos judeus, a gente já vê essa ideia nos Salmos, que não há ninguém correto, ninguém é justo. Por mais que alguém tente, ele nunca vai conseguir ser totalmente correto. A gente vê o profeta Abacuque falando que o justo viveria pela fé. E mesmo na lei, em Deuteronômio, fala assim, o Senhor os amou e os escolheu. Não porque vocês eram os mais numerosos que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos, mas porque o Senhor os amava e para cumprir o juramento que os tinha feito aos pais de vocês, o Senhor os tirou com mão poderosa e os resgatou da casa da servidão, do poder do faraó, rei do Egito. A gente vê no Antigo Testamento, assim como no Novo, a graça presente. O povo de Israel não foi escolhido como um povo de Deus, um povo separado por Deus, porque eles eram bondosos, porque eles eram poderosos, mas foi o amor de Deus que escolheu aquele povo. Foi o amor de Deus que tirou eles da escravidão. Eles não faziam o que faziam para ser aceitos por Deus. Eles faziam isso como resposta ao que Deus fez por eles. Mesmo quando a lei é entregue, lá em Êxodo 19, 20, a gente vê que Deus começa falando do que ele fez por eles. Depois entrega a lei.
A gente lê os 10 mandamentos e a primeira coisa que fala assim é que o Senhor os tirou da escravidão e se livrou da terra do Egito. E depois ele dá os 10 mandamentos. Primeiro vem a graça, primeiro vem o amor de Deus e depois vem a lei. Mesmo na comunidade de Qumran, essa comunidade foi descoberta faz pouco tempo. É uma comunidade que era do mesmo tempo de Jesus. E descobriram perto do Mar Morto manuscritos que falavam sobre daquela comunidade, o que eles acreditavam, o que eles pensavam. E eles tinham um hino que fala assim: quanto a mim, se eu tropeçar, as misericórdias de Deus serão minha salvação eterna. Se eu cambalear por causa do pecado da carne, minha justificação será pela justiça de Deus, que dura para sempre. Ele me atrairá para a sua graça, e por sua misericórdia trará minha justificação. Ele me julgará na justiça de sua verdade, e na grandeza de sua bondade. Ele me perdoará todos os meus pecados. Essa comunidade do tempo de Jesus, que vivia separada do resto de Israel, dos outros povos, ela também acreditava na graça de Deus. Era um povo que acreditava que Deus salvava pela sua bondade, pelo seu amor. E o exemplo mais claro disso é Abraão, que diz o quê? Que Abraão criou no Senhor e isso lhe foi atribuído para a justiça. Antes de haver lei, Deus já estava salvando pessoas, pelo fato delas crerem, pela sua graça e pela sua bondade. Lutero estava errado em acreditar que os judeus eram uma religião que acreditava na salvação pelas obras. Estava errado sobre o que ele pensava sobre Paulo. Paulo nunca chegou a odiar Deus. Ele nunca chegou a acreditar que a salvação era pelas obras. Mas a gente tem que entender, então, o que é essas obras da lei aqui. O judaísmo, desde sempre, tinha uma ênfase no arrependimento, no favor de Deus pelo povo. A gente vê, mesmo quando o povo pecasse, estava cheio de leis, preceitos de como o povo poderia ser perdoado. Ninguém consegue ficar sem pecar. E Deus, nessa mensagem, trouxe uma mensagem de arrependimento. Como eles poderiam se arrepender e mostrar, assim, que diante de Deus eles seriam aceitos. E nesse capítulo 2 de Gálatas, a gente vê uma história interessante. No começo do capítulo, ele conta duas histórias, na verdade. Ele conta uma história que ele foi para Jerusalém, o apóstolo Paulo foi para Jerusalém, e uma história de Pedro vindo para Antioquia. Essas eram as duas principais igrejas da época. O apóstolo Paulo frequentava a igreja de Antioquia e o apóstolo Pedro a igreja de Jerusalém. E diz que o apóstolo Paulo foi junto com Tito para essa igreja de Jerusalém. E Tito era um gentil. O que é um gentil? É alguém que não é judeu. Todos nós aqui somos gentios, porque nós não somos judeus. Eu acho que ninguém aqui é judeu. E ele foi com Tito e diz que Tito era um homem incircunciso. Ou seja, vou explicar, vai. Circuncisão, o que é? Pega o pipi do homem e tira a parte da pele da frente, né? Isso é circuncisão. E esse Tito era um incircunciso. E todo judeu era circunciso. E diz que nessa igreja de Jerusalém havia os da circuncisão, ou seja, judeus que achavam que todos deveriam ser circuncidados. E Paulo foi lá com Tito e diz que nem mesmo esses pediram para que Tito fosse circuncidado. E eles não foram contra a mensagem de Paulo. Ele conversou com as pessoas mais importantes de lá, apresentou a sua mensagem do Evangelho, e Paulo constatou que a mensagem que ele pregava era a mesma que eles pregavam. A única diferença é que ele tinha uma mensagem mais voltada para os gentios, e Pedro e os outros apóstolos tinham uma mensagem mais voltada para os judeus. E foi muito importante que ele não mandasse que Tito se circuncidasse naquela situação. E depois, a gente vê a segunda história, falando de Pedro indo para Antioquia. E fala que Pedro estava comendo lá com aqueles irmãos. Na igreja de Antioquia não era só judeus, né? Havia os judeus e gentios. E ele comia com os gentios, com os judeus, todos juntos. Mas em certo momento, veio algumas pessoas da igreja de Jerusalém. E quando essas pessoas da igreja de Jerusalém chegaram lá, Pedro para de comer com esses irmãos gentios. E começa a comer só com os judeus. A certo ponto, alguns judeus que eram dessa igreja de Antioquia começaram a fazer o mesmo.
Até mesmo Barnabé, que era um homem importante e respeitado naquela igreja, começou a comer só com os judeus. É engraçada a história de Pedro, porque se a gente ler a história dele em Atos 10 e 11, acontece uma história bem curiosa, que ele que começa a pregar para os gentios. Ele estava orando meio-dia na casa dele, na casa de alguma pessoa, numa cidade de Jope, e fala que ele teve uma visão de um lençol caindo, vindo dos céus, e nesse lençol estava cheio de animais que eram impuros para o consumo. Todo mundo sabe que um judeu não come carne de porco, não come cobras, sei lá. E tinha todo esse tipo de animal nesse lençol. Répteis, porcos, aves, coisas que um judeu não poderia comer. E o Senhor vem ao encontro de Pedro e fala assim, mata e come. Era meio-dia, Pedro morrendo de fome. E o Senhor falando para ele matar aqueles animais e comessem. E olha que interessante. Pedro ouve o Senhor e fala assim, não, Senhor. Ele fala não para o Senhor, não fala não para Deus. Pensou Deus chegar para vocês e falar para vocês fazerem algo e vocês falarem não? Pedro fez isso. E essa mesma visão aconteceu por 3 vezes. E tem um motivo para Pedro ter falado não. Um judeu nunca comeria algo impuro. Eles levavam isso tanto a sério que eles nem iam na casa de um gentil, para não correr o risco de ser contaminado. Eles ficavam em isolamento total das outras pessoas. E ele estava refletindo nisso, nessa mensagem, e ele tem uma segunda revelação do Espírito Santo. O Espírito Santo fala que 3 pessoas procurariam ele, e ele deveria ir junto com essas 3 pessoas. E essas 3 pessoas levam ele para um importante romano, um centurião chamado Cornélio, um militar, o inimigo do povo de Israel, né? Esse militar era um homem temente a Deus. Só que Pedro, naquele momento, entendeu a mensagem. Que ele não deveria manter a sua mensagem, a palavra do Evangelho, só para os judeus. Ele deveria levar essa mensagem para os gentios também. E quando ele chega na casa desse centurião, ele fala o quê? Eu entendi que eu não devo considerar impuro aquilo que Deus purificou. A mensagem do Evangelho não era só para os judeus. E Pedro, mesmo sabendo disso, chegando a essas pessoas, ele quis, como que se diz? Ele quis impressionar essas pessoas. Ele não quis se mostrar alguém diferente deles. E ele começa a comer só com essas pessoas. Provavelmente a gente está falando aqui sobre a ceia do Senhor, né? As pessoas se reuniam para comer juntos para celebrar a ceia do Senhor. E nesse momento, que deveria ser um momento de união, Pedro e esses judeus estavam se dividindo, estavam se separando. E Paulo censura ele, Pedro. Fala assim, Pedro, você está errado. E ele fala isso na frente de todos, né? Pensou? Um dos mais importantes apóstolos sendo censurado na frente de todo mundo. Paulo chegando e falando assim, você está errado, Pedro. É uma situação complicada, né? Às vezes a gente vê hoje em dia, outro assunto, né? Algumas pessoas que usam o seu título, né? Falam assim, eu sou apóstolo, eu sou profeta, eu sou pastor, para cometer abuso sobre as pessoas. Para falar que eles podem fazer o que eles quiserem. E as outras pessoas têm que abaixar a cabeça e obedecer. Mas não. Mesmo se essa pessoa estiver com um cargo elevado, se ela estiver errada, ela tem que ser repreendida. E Paulo nos mostra isso. Os líderes, assim como todas as pessoas que estão presentes, em qualquer comunidade, vieram para servir. Não vieram para ser servidas. E aqui Paulo chama a atenção de Pedro. A gente vê 2 momentos, 2 histórias, e eles falam acerca de 2 coisas diferentes. A primeira fala acerca da circuncisão, e a segunda fala acerca da dieta dos judeus, o que eles podem ou não podem comer. E no mesmo livro de Gálatas, em um terceiro momento, eles falam do calendário dos judeus. O que os judeus faziam? Eles tinham datas que eles guardavam. Por exemplo, o judeu não trabalhava no sábado. E essas são as únicas 3 coisas que é falado no livro de Gálatas. E segundo o que eu li, os estudiosos chegaram à conclusão que as obras da lei têm a ver com o que mostra os distintivos dos judeus. O que mostra que eles são judeus. Isso seriam as obras da lei
no livro de Gálatas. É diferente da palavra boas obras, ou em algum livro que tivesse escrito obras sozinho. Mas quando fala de boas obras, está falando do que mostra que as pessoas são judeus, os identificadores de nacionalidade. Esses dias eu fui para a escola dos meus filhos, e lá eu estava entrando e tinha um japonês saindo, né? Olhei para a cara do japonês, aquela cara de japonês, né? Daí eu olhei bem para ele e ele estava com um chinelo de dedo, um boné de aba reta e de bermuda. Eu falei assim, esse cara não é japonês, ele é brasileiro. Dito e feito. Ele passou do meu lado e falou bom dia. Eu falei, bom dia. Mas se vocês perceberam que tem coisas que nos identificam, é difícil ver um japonês com um chinelinho de dedo, né? Tem coisas que a gente olha para a pessoa e sabe que aquela pessoa é brasileira. E da mesma forma, tem coisas que as pessoas olhavam e sabiam que aquelas pessoas eram judeus. E isso era motivo de grande orgulho para esses judeus. Eles mostrarem que eles eram circuncisos, que eles guardavam o sábado e que eles não comiam nem se reuniam com os gentios. Então, isso que deve ser entendido como obras da lei. Aquilo que marcava aquele povo como judeu. E a justificação tem a ver com a aceitação de Deus pelo aquele povo. Lembra que eu falei que primeiro Deus dá a graça, depois Ele dá a lei? Deus faz uma aliança com o povo de Israel. E depois, o povo de Israel, para mostrar que pertenciam à aliança, eles cumprem a lei. Eles mostravam que eram pertencentes àquela comunidade, ao povo de Deus, cumprindo a lei. Então, era isso que falava sobre a justificação da fé. A ideia de uma aliança. Aqui, essa passagem foi sempre conhecida como uma passagem que falava de como podemos ser salvos. Mas talvez ela devia ser entendida como nós podemos ser aceitos na comunidade. O que faz a gente pertencer a essa comunidade? O que faz a gente estar aqui presente? A lei não deve ser entendida como algo que nos salva, mas é uma forma de reagir à bondade e à graça de Deus. É a expressão que mostra que nós pertencemos à aliança de Deus. E esses judeus levavam essa expressão a um ponto nacionalista. O que eles estavam falando aqui, e por isso que eles são censurados por Paulo, eles estavam falando que eles eram o povo de Deus e os outros não eram esse povo de Deus. E se eles eram um povo, eram um subpovo. Alguém que não merecia estar perto deles. Vamos ler de novo o versículo 15. Ele diz assim: nós, judeus, por natureza e não pecadores, dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e mediante a fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Jesus Cristo, para que fôssemos justificados pela fé e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Aqui Paulo chega para Pedro e os judeus e fala assim: vocês já sabem que o que faz vocês ser justificados é a fé, e não a sua nacionalidade. Por que vocês continuam agindo assim? Mesmo sabendo que nós somos justificados pela fé em Cristo. Mesmo sabendo o que Cristo fez e a sua obra, esses judeus escolheram se separar do restante da comunidade. Cristo veio para substituir a lei como referência de identidade. O que isso quer dizer? Antes eles achavam que eles faziam parte da aliança, observando a forma de viver como um judeu. Em Cristo, eles receberam uma nova revelação, que o que faz a gente pertencer a essa comunidade, o que faz a gente pertencer à igreja, não é a nossa nacionalidade, e sim a nossa fé em Cristo. A gente não pode viver como se a gente fosse superior aos outros, como esses judeus faziam, com desprezo, com racismo por outras pessoas. Nós somos justificados pela fé em Cristo. Achar um outro grupo menor que nós, devido a alguma cultura, nacionalidade, ou pelos rituais que nós fazemos, é afrontar o Evangelho. Isso é contra o Evangelho. Nós, de forma nenhuma, podemos achar que somos superiores aos outros. Nós não somos melhores que ninguém. O que nos torna comunidade é Cristo. E sobre Cristo, nós somos todos iguais. Paulo estava aqui defendendo
o direito de todos os gentios pertencerem junto com os judeus a essa nova aliança. A aliança, sim, não foi substituída. Ela nunca foi abandonada, mas ela foi amplificada. Assim como na promessa que Deus fez a Abraão, que em Abraão todos seriam abençoados, todas as nações da terra seriam anunciadas. O que Jesus fez foi nos libertar dessas algemas que nos prendiam numa crença que existe uma nacionalidade, uma etnia superior à outra. E trouxe-nos uma experiência muito mais ampla, que todos nós pertencemos à família e ao corpo de Cristo. Deus não é propriedade de nenhum corpo, de nenhuma povo específico. Deus não é propriedade de nenhuma denominação específica. Não. A nossa identidade está em Cristo. E Ele que mostra que nós pertencemos à família de Deus. Continuando no versículo 17 e 18, diz assim: mas se nós, procurando ser justificados em Cristo, fomos também achados pecadores, será que isso significa que Cristo é ministro do pecado? De modo nenhum, porque se volta a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo constituo transgressor. Aqui é uma acusação que Paulo se defende, e ele fala o seguinte: olha, se você, depois de conhecer a Cristo, está pecando, não vem colocar a culpa em Cristo. A culpa é sua. Ninguém pode culpar a Cristo do pecado que cometeu. Continuando, versículo 19 até o 21 eu vou ler. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anula a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue que Cristo morreu em vão. Vocês perceberam a história de Paulo? Paulo era um cara que queria matar outros judeus. Não é qualquer judeu. Ele queria matar os judeus que estavam se associando com os gentios, que estavam pervertendo a forma dos judeus de viver. Ele odiava esses judeus, que traziam essa mensagem que outras pessoas podiam se reunir com eles. E ao encontrar Cristo, ele muda totalmente. Não em alguém que achava que ele seria salvo pelas obras, mas em alguém que viu que Cristo muda a história. Tudo que ele achava de importante quanto à sua nacionalidade, ele percebeu que não era importante. O importante é o Cristo que vive em nós. Ele fala assim, que ele foi crucificado com Cristo e que Cristo vive nele. Às vezes a gente tenta definir quem nós somos pelas coisas que fazemos, pelo nosso serviço, pelas nossas realizações, pelo nosso dinheiro. Ou às vezes, hoje em dia a gente se define pelo nosso sexo, né? Fala assim, eu sou heterossexual, tem gente que fala assim, eu sou homossexual, ou pelo seu trabalho. Mas a Bíblia fala para a gente se identificar com Cristo. A nossa identidade tem que estar em Cristo. Eu estava ouvindo um podcast uma vez, era um podcast que era um especial de Natal. E lá eles chamaram um pastor, né? E esse pastor tinha escrito um livro que se chamava O Jesus Negro, ou Jesus Preto, alguma coisa assim. E ele estava, por meio desse livro, tentando falar que Jesus era da cor preta. E aí começou uma discussão sem sentido naquele momento, falando sobre isso. Provavelmente, Jesus não era branco, que nem nas iconografias que a gente tem por aí, né? Igual tem nas paredes, nas pinturas. Se a gente pensar em Abraão, ele veio lá da Mesopotâmia, que é lá no Irã, no Iraque. Gente de cor escura, não chegam a ser pretos, mas são morenos. Provavelmente Jesus era daquela cor. Mas essa discussão tanto não faz importância. Não faz sentido nenhum. Eu fui trabalhar esses dias, de vez em quando eu deixo minha barba crescer, fica bem grandona, né? E aí chegou uma filipina, olhou para mim e falou assim, você tem a cara de Cristo. Não é pelo que eu fazia, eu acho que era por causa da minha barba, né? Pelo menos ela não falou que eu parecia um mendigo, né? Falou que eu parecia com Cristo, estava bom. Às vezes eu venho desarrumado aqui para a igreja, imagina como eu vou para trabalhar.
o cabelo tudo bagunçado, com a barba grande, e ela falou que eu parecia com Cristo. E eu gosto de imaginar Cristo conforme aquelas pinturas dos europeus, branco, com aquela barbona, porque quando eu olho para aquela imagem, eu lembro de mim. E eu acho que cada pessoa deve imaginar Cristo como uma pessoa parecida consigo. Se você é preto, você imagina Cristo preto. Qual que é o problema? Se você é asiático, oriental, imagine Cristo com o olho puxado. E assim que você imaginar Cristo, você vai sempre se lembrar. Foi no meu lugar. Cristo morreu por mim. E nele eu me identifico. Se eu falar que Cristo veio só para judeus, a morte de Cristo foi em vão. Cristo veio para todos. Quando nós conhecemos Cristo, a gente acaba se conhecendo. Quando a gente reconhece a nossa identidade em Cristo, a gente acaba se encontrando. Hoje, a gente viu que a gente nunca deve se achar superior aos outros. A gente não deve se achar privilegiado. A gente não deve se achar melhor pela nossa cultura, pela nossa raça, pela nossa nacionalidade. Não é isso que mostra quem nós somos. Essa comunidade não está firmada nisso, está firmada em Cristo. Nele nós somos pertencentes da aliança. Eu ouço bastante podcast, né? E eu ouço um podcast que é do Mano Brown. E nele estava indo uma mulher, e essa mulher é da religião da Umbanda, não sei. Alguma religião afro, né? Engraçado que ela comparou a religião dela com o cristianismo. E ela falou uma coisa assim: a minha religião é igual a dos cristãos. Nós lutamos pelo bem-estar e nós lutamos pela prosperidade. É a mesma coisa. E uma outra vez que eu estava ouvindo o mesmo podcast, ele falou o seguinte, humano: os cristãos, eles têm uma vida baseada no mérito. Eles fazem algo para ser reconhecidos por Deus. Não exatamente nessas palavras, mas foi isso que ele fez. E isso me deixa triste, em ver no que a igreja evangélica se tornou no Brasil. As pessoas, quando veem os cristãos, veem alguém que estão procurando riqueza, veem alguém que estão tentando fazer alguns ritos e ser vistas por Deus como pessoas boas. Mas em João fala que o mundo conheceria nós se nós amássemos uns aos outros. Seria tão bom se eu ouvisse o podcast e falasse assim: os cristãos são pessoas que amam. Ah, mas geralmente eu ouço falando que os cristãos são pessoas que odeiam. São pessoas egoístas. Seria tão bom se nós fôssemos conhecidos pelo nosso amor. Em uma comunidade que se acha superior aos outros, não é possível haver amor. Enquanto nós nos achamos melhor que os outros, nós não amaremos o próximo. O racismo é uma coisa que não pode existir na nossa comunidade. É uma afronta ao Evangelho. Nós devemos ser contra as pessoas que excluem e dividem a comunidade. Deus se preocupa com o marginalizado, com os excluídos, com os pobres. E diante desse amor de Deus, nós devemos nos preocupar com as pessoas que são excluídas e marginalizadas também. Vocês lembram? Primeiro vem a graça, depois a lei. A gente tem uma responsabilidade. A lei fala dessa responsabilidade que nós temos com o próximo, que nós temos com Deus. A gente não pode imaginar que eu posso estar bem com Deus se eu não estou bem com as outras pessoas. E a mesma coisa ao contrário. Eu não estou bem com as outras pessoas se eu não estiver bem com Deus. As coisas andam juntas. Para me estar bem com Deus, eu tenho que estar bem com outras pessoas. Eu tenho que cuidar do próximo. Eu tenho que viver em amor. Amém?